Olá, meus amigos. Quero agradecer, né, pela paciência daqueles de vocês que assistiram ou escutaram meu vídeo da semana passada, em que eu dei uma desabafada e chorei um pouquinho com vocês, né? Eu, Cada um de nós tem um jeito de lidar com as próprias emoções. E para mim, particularmente, faz bem falar sobre elas, faz bem colocar para fora, porque é como se eu estivesse tirando, né, energias ruins, negativas e substituindo por novas. Então, para quem viveu uma vida inteira praticamente como uma pessoa perfeccionista, que não podia, né, se permitir essas coisas, então para mim é uma coisa que faz muito bem hoje em dia. Eu abri meu coração sem medo das críticas, sem medo do julgamento, sendo quem eu sou, né? E sentindo o que eu sinto, seja lá o que for. Isso me fez lembrar de uma coisa interessante, que quando eu era criança, quando eu era bem pequena, quando nós estávamos em um lugar público, né, na rua ou em qualquer outro lugar, se eu fizesse alguma coisa que desagradasse a minha mãe, ela discretamente me dava um beliscão bem forte e falava assim baixinho no meu ouvido: engole o choro. Era assim que ela me controlava, né? Era assim que ela controlava meu comportamento infantil indesejado, né? Então, eu lembro que eu me policiava muito, eu tomava muito cuidado para não fazer nada que fosse desagradar ela, porque doía muito aquele beliscão. E além de doer muito, eu não podia chorar, eu tinha que engolir o choro. Então, eu me batizei na igreja aos 9 anos de idade, mal sabia eu que a minha mãe, né, ia ser substituída pela igreja, que seguiria fazendo a mesma coisa comigo a minha vida inteira. A igreja, ela te dá um beliscão e fala para você: engole o choro. Como assim, Vânia? Você passa por coisas na igreja que te magoam, que te machucam, ou é aquela bênção que você acha que merecia e não veio, e alguém recebeu aquela bênção que você almeja tanto e você não entende por que não, né, para você. Você recebe beliscões quando você é chamado no bispado, é entrevistado e você se sente a pior das pessoas do mundo porque você fez alguma coisa que é da tua natureza humana. Desde que não seja algo grave, tá? Sempre que eu falo isso com você, eu tô falando de comportamentos humanos naturais e saudáveis, tá? É claro que não justifica você abusar de alguém ou você machucar alguém, né? Ou praticar pedofilia ou outras coisas que machucam e magoam outros seres humanos, tá? Que isso fique muito claro. E aí você, claro, precisa procurar um profissional, se esse for o teu caso. Mas você vai, né? Você vai cometer erros, você vai cair, vai se levantar, você vai pisar na bola, como eles adoram falar. Isso não é permitido na igreja. Você não pode ser um ser humano. Você não pode assumir a tua natureza humana. Você tem que estar sempre correndo atrás da máquina para manter aquele perfeccionismo que eles exigem de você. Como uma criança, obviamente ela vai fazer coisas que vai desagradar adultos. E eu levava aquele beliscão e não podia chorar. Você, como membro da igreja, você não pode fazer coisas que todo ser humano vai fazer e, e vai passar batido, não. Eles vão te dar um beliscão e vão falar para você: engole o choro, porque você não pode subir no púlpito e falar disso. Você não pode subir no púlpito e reclamar da maneira como o bispo te tratou. Não, porque se você fizer isso, você está em espírito de apostasia. Engole o choro, né? Essa é a mensagem da igreja. Você recebe os beliscões pelos motivos mais variados e você não pode expressar. Você tem que engolir o choro. Então, eu passei a minha vida inteira, né, sendo condicionado dessa forma, e agora finalmente não tem ninguém me beliscando e muito menos me mandando engolir o choro. Então eu tô livre para ser quem eu sou, né? E a história desse nosso amigo aqui hoje vai retratar um pouquinho disso, tá? Na primeira parte da história dele, ele conta que ele foi membro da igreja desde criança,
que ele tem mais ou menos 15 familiares dele que são membros ativos na igreja, alguns com chamados de destaque, tá? Chamados de liderança. E ele fala aqui que em 2011, a cidade em que ele morava, ou mora, não sei se mora ainda, foi atingida por uma grande enchente, tá? Então houve desmoronamentos e foi um desastre natural muito grave, em que mais ou menos 2.000 pessoas morreram, tá? Nesse acidente natural, nesse desastre natural, né? E isso mexeu muito com ele. Agora ele começa a nos contar o que aconteceu. Ele fala assim: recordo que 4 dias depois da catástrofe, o bispo foi à nossa casa e ficamos sabendo que a igreja, naquele dia, tinha enviado caminhões com kits de água, comida e roupas. E esses kits seriam primeiramente distribuídos aos membros ativos da igreja, depois aos inativos, e posteriormente aos outros necessitados, se sobrasse. E por isso o bispo estava indo de casa em casa com a lista de membros. Claro que tratava-se de uma decisão corporativa à ajuda despendida, pois a igreja não soube da catástrofe por inspiração profética, mas por notícias de jornal, por isso a ajuda demorou 4 dias para chegar. Depois da catástrofe, em janeiro de 2011, fiquei pensando o porquê tal calamidade não foi alertada pelo profeta vivo da igreja. Se ele é vidente e revelador, por que não alertou os membros? Nossa, depois de algumas semanas, entrei no site da igreja e comecei por vários dias a assistir todas as conferências gerais antecedentes ao evento. E vi que todos os assuntos tratados eram sempre os mesmos. Ler o livro de Mórmon, ter fé, fazer visitas de professoras visitantes e mestre familiar, caridade, amar ao próximo, pagar o dízimo, os mesmos assuntos sempre. Não existe profecia na conferência geral. Os assuntos são repetidos e sempre os mesmos, o típico arroz com feijão. Bem, comecei a falar com minha família sobre a catástrofe na cidade. E que por parte da igreja não havia qualquer profecia alertando a catástrofe ocorrida. E para minha surpresa, meus familiares falaram, os familiares membros da igreja, tá? Falaram para ele o seguinte: não, se as pessoas fossem alertadas pela igreja da catástrofe, haveria pânico e seria pior. Mais pessoas morreriam. Não foi falado para não gerar pânico. Olha, pode ver que aqui nenhum membro da igreja morreu. Mas retruquei dizendo que vários membros da igreja perderam tudo, inclusive suas casas. Eles falaram: mas estão vivos e Deus proverá a eles. Eu pensei: poxa, são membros fiéis que pagam o dízimo, por que Deus faria isso com eles? Deus, pelo seu poder, não poderia fazer um milagre e desviar as águas? Ou até mesmo evitar a enchente na casa destes membros? Retruquei dizendo: mas na outra cidade, uma cidade vizinha dele, também atingida, teve uma família membro da igreja que morreu. O que vocês me dizem disso? A resposta que ele recebeu foi a seguinte: bem, era o que Deus queria. Estava na hora deles. Os caminhos de Deus não são os nossos. Deus queria eles no mundo espiritual, pregando o evangelho aos que também morreram na catástrofe. Que absurdo! Não podia acreditar que eles pensavam assim. Antes de seguir, eu tenho que fazer um comentário. Essas respostas que ele recebeu dos familiares dele, nós já conversamos a respeito desse fenômeno que acontece no nosso cérebro. Isso é chamado dissonância cognitiva. Você precisa encontrar meios de explicar fatores externos que ainda mantenham a tua crença intacta e protegida. Então, você tem que achar sempre uma explicação. Porque tudo tem que gerar em torno da tua crença, ela precisa ficar intacta, tá bom? Então, foi isso que os familiares dele fizeram. Mas uma coisa muito feia que aconteceu aqui, que talvez tenha passado batido, e passa batido, porque na minha vida, como membro da igreja, sempre passou batido. É o seguinte, é que você
aprende na igreja que Deus não faz acepção de pessoas. Está lá no livro de Mórmon esse versículo. Então, por que ele recebeu esse tipo de resposta? Ah, mas nenhum membro da igreja na nossa cidade morreu. Então, é o Deus Mórmon que faz, na verdade, o Deus Mórmon, que eles chamam de Pai Celestial, ele faz sim acepção de pessoas. Se são as pessoas que frequentam a igreja dele, que pagam dízimo para a igreja dele, que seguem tudo que a igreja dele fala, então elas têm promessas e bênçãos especiais. Se isso não é acepção de pessoas, o que é isso? Não importa se você é bom, se você tem um coração bom. Mas se você não é da igreja dele, amigo, vai se ralar na enchente e vai morrer, porque ele não vai te proteger, não. Eu, Senhor, estou obrigado quando fazeis o que eu digo, mas quando não fazeis, não tem de promessa alguma. E quando de Deus obtemos uma bênção, é pela obediência àquela lei na qual a bênção se baseia. Você adora um Deus de amor condicional que faz sim acepção de pessoas. Para, pensa e usa teu cérebro, tá? Eu não tô falando pra você da história não, tá? Tô falando pra você, quem quer que seja. Bom, e agora ele segue dizendo o que ele começou a pensar com os botões dele. Pensei comigo mesmo, eles estão loucos, pois se o profeta não profetiza para não gerar pânico e alguém morre por conta da omissão em proclamar a profecia, tal fato pode ser considerado o destino escolhido por Deus àquela família ou pessoas? Ou poderia o profeta alertar a família que se ficasse em casa naquela noite, morreria e de alguma forma tirá-los do perigo? Não faz sentido. Pois se o profeta sabe do que vai acontecer e não informa para não gerar pânico, do que adianta um profeta? Pensei, como pode existir um profeta que não profetiza? É muito mais fácil e racional concluir pelas irrefutáveis provas que não existe revelação na igreja, até mesmo pelo fato da ajuda da igreja ter chegado 4 dias depois da catástrofe, quando esta já tinha sido veiculada nos principais meios de comunicação. Eu volto já na sequência.